E se depois de uma vida inteira sendo chamado de fracassado, você ganhasse uma segunda chance e voltasse como um príncipe cercado de poder, magia proibida e até mesmo um demônio de estimação? Mas só que diferente dos contos de fada, o novo príncipe Lloyd não quer saber dos seus títulos ou da fama. O negócio dele é experimentar os feitiços proibidos, desafiar os monstros e até mesmo o próprio destino, mesmo que isso signifique explodir metade do castelo antes mesmo do café da manhã. Mas agora, entre bibliotecas secretas, labirintos cheios de armadilhas e um triângulo amoroso que só dá nó na cabeça, o Lloyd vai descobrir que o maior perigo que ele pode enfrentar seria a própria curiosidade dele. Até onde você iria pra provar que merece o poder de reescrever sua própria história, mano? Então, mano, assiste até o fim pra entender como o mago mais zoado do reino virou a maior ameaça, mano, e talvez até o maior herói de todos os tempos. Salve, meu príncipe, como é que você tá? Tudo certo? Cara, eu tô passando aqui rapidão, só pedir pra você se inscrever no canal e deixar teu like nesse vídeo aqui, pra dar aquela fortalecida. Sem muita enrolação, mano, bora pro vídeo. Mano, pensa na seguinte situação. Você passa a vida inteira ralando, estudando magia que nem um condenado, só pra ser chamado de fracassado pelo próprio rei. E no fim tu ainda morre pelas mãos do cara. É mole, mano? Pois é, foi assim que o Lloyd bateu as botas, mano. Mas o universo às vezes resolve dar aquele plot twist maroto, tipo cena pós-crédito de filme da Marvel, tá ligado? Eu entendi a referência. Do nada o cara renasce, mas ele não renasce como um Zé Ruela qualquer não, viu? O homem volta como o sétimo príncipe do reino, mano, cercado de luxo, criadas e o mais importante, ele tem um poder mágico absurdo. Logo de cara, de fralda e tudo ainda, ele solta uma bola de fogo tão forte que quase derruba metade do castelo. Clássico bebê com crise de existência e poderes mágicos descontrolados, tá ligado? A cidade entra em festa, porque aparentemente destruir metade do castelo com um poder mágico absurdo é um bom sinal. A gente avança um pouquinho no tempo e o moleque tá correndo pelos corredores do palácio, mano. Ele tá fugindo das criadas como se elas fossem cobradoras da dívida do Serasa, mano. Ninguém leva a sério como herdeiro. Afinal, o sétimo filho, mano, é o último. Mas o povo já tava de olho. Desde pequeno, o garoto lia Grimório, falava mais do que vendedor de curso online e ainda rejeitava a mamadeira, mano. Ele parecia com a reencarnação do mago lendário, William Bordax. Além de em pessoa, só que em miniatura, tá ligado? No meio da fuga, o Lloyd acaba tropeçando dentro da biblioteca real. E cara, pra ele, a queda era tipo um parque de diversões pra um nerd de magia. Os olhos estão brilhando, respiração ofegante. Só que a alegria dele dura pouco. A Silfa, a tutora de esgrima, aparece. A mulher é tipo personal trainer da realeza, mano. Rígida, brava e com aquele olhar de quem não aceita nenhuma desculpinha. Ela leva o moleque pro pátio pra treinar. O Lloyd tenta dar até uma de esperto. Ele já fala, pra que eu vou precisar de uma espada se eu sou um mago supremo? Mas a Silfa mete real. Se você é um príncipe, você tem que saber se virar com tudo. O menino não deixa barato e já ataca logo 4 feitiços ao mesmo tempo pra impressionar. Spoiler, perde mesmo assim a luta. A mulher é braba, mano, mas ela elogia a ousadia dele. Mal sabe ela que o moleque já tava jogando no modo hard e ainda assim apanhou. Mais tarde, a Silva mete um papo estranho de que livros proibidos atraem demônios e que ele precisa parar com isso e que ele tem que tomar banho. O Lloyd já fica ligado e sabe que tem coisa aí. E ele descobre sobre o lendário Grimório, um demônio poderosíssimo selado dentro de um Grimório. Tu tá ligado aquele monstro final que vem com cutscene épica, mano? É esse aí mesmo. Curioso que só, mano, o Lloyd espera todo mundo apagar e solta o feitiço de invisibilidade e invade a tal biblioteca proibida. Claro, né, amigão? O que pode acontecer de mal invadindo uma biblioteca proibida com um demônio lá, né? Mas beleza, o moleque vai lá. Chegando lá, ele quebra a barreira de proteção como quem abre um pacote de bolacha, mano. E encontra um monte de grimórios. Um deles se mexe e adivinha quem que é? Claro, é o próprio demônio em pessoa. Ou melhor, livre em pessoa, né? Porque ele tá aprisionado. O capiroto até tenta dar uma de vendedor de pirâmide, oferece poder, ouro, curso de investimento, até ensina magia antiga em troca de liberdade. O Lloyd com cara de quem já caiu uns 3 golpes na vida passada, saca, mano, que tem malandragem rolando por aí. Mas quando o Grimório fala da magia antiga, ferrou, mano. O coração do nerd bate forte, o cara pensa, na outra vida eu era um bosta sem talento, agora eu sou um escolhido do rolê, mano. Por que eu não vou dar uma chance? Deixa de ser curioso, capitão. Ele libera o demônio e, lógico, o bicho já vem no modo de ataque. Só que o Lloyd segura a onda com uma barreira, e ao invés de fugir como qualquer outra pessoa sensata, ele começa a analisar os feitiços do inimigo com um brilho nos olhos, mano. O moleque é viciado num nível preocupante. E quanto mais o demônio parte pra cima dele, mais o Lloyd tá se divertindo, mano. Enquanto o Grimório espuma de raiva, o Lloyd bota ele dentro de uma nova barreira, invoca uma magia sinistra, mano, e simplesmente incinera o bicho lá dentro. Mas, mano, isso não matou ele não, só que dá aquele choque de realidade. O demônio agora no modo cão arrependido sente um medo real, mano. Pela primeira vez em toda a existência dele, ele implora pela vida, mano. Pedindo pro Lloyd deixar com que ele servisse ele. No final das contas, o Lloyd aceita, mas com uma condição. Nada de forma demoníaca que chame a atenção.
O bicho então vira o Green, uma versão mini, carismática e com medo até da sombra do novo mestre. O Green por dentro ainda planeja traição, claro, mas ao se aproximar do Lloyd ele sente um poder mágico tão gigante que o corpo dele, mano, treme de medo. Enquanto o príncipe acha que o demônio tá só com frio, o Green percebe que se tentar fazer qualquer gracinha, mano, ele vai virar poeira mágica em 2 palitos. E assim começa a saga do Lloyd, um ex-mago fracassado que agora é o príncipe apelando com um demônio de estimação. Irmão, isso aqui tem tudo pra ser insano, tá? Nada mortal, nada muito mortal. No dia seguinte, o Lloyd já acordou pilhado, mano. Foi de novo pra biblioteca e tava lendo livro atrás de livro como se fosse um cara viciado em crack na Cracolândia, tá ligado? Mas aí pinta a cena com o Albert, o irmão mais velho, o segundo príncipe e o queridinho da família real. E claro, o grande candidato ao trono. O cara já chegou animadão, querendo treinar magia no campo de tiro. O treino ali era jogar magia de bola de fogo, mano, e acertar os alvos que tinham no campo. Era um treino, mas era meio que um rolê só pra brincar também. E mano, não é que o cara acerta todos os alvos com uma fração do poder? O Green fica escondido nas roupas do Lloyd igual um Tamagotchi possuído, mas fica todo impressionado. Depois da exibiçãozinha básica, o Albert mete o pé e deixa o Lloyd livre pra brincar com seus feitiços experimentais ali. Agora segura, mano, o Lloyd decide copiar aquela parada que o Green fez de fundir 2 feitiços ao mesmo tempo. O demônio já vai surtando. Meu chapa, isso é coisa de demônio, larga disso. Mas o Lloyd não tá nem aí pro manual de instrução, mano. Ele ignora solenemente. E o que ele faz? Ele mete 100 feitiços, isso mesmo, mano. O cara infunde 100 feitiços em um só. O Green quase tem um AVC mágico e o Lloyd ali, pleno, como se estivesse tentando uma receita de miojo gourmet. Como se já não fosse insano o suficiente, ele ainda usa o Green, mano, pra fazer parte do feitiço. Só que ele vê que o feitiço tá gigantescamente poderoso e ele só manda pro céu por garantia. Qual que é o resultado? Mano, ele abre simplesmente um buraco no céu, mano, que dá pra ver o espaço. Bizarro, cara, isso mesmo. E o Albert tá na sala com os caras e começa meio que ficar de noite. E eles estão discutindo e ele fala que, mano, o Lloyd tem um potencial absurdo. Você não faz nem ideia, meu querido. Enquanto o reino inteiro comentava o fenômeno místico que tava rolando, o Lloyd já tava com outra coisa na cabeça. Ele queria virar um aventureiro e explorar um labirinto atrás de um tesouro. O Green desesperado, mano. O menino era uma criança prodígio com poder suficiente pra abrir um buraco dimensional no céu. E queria abater as pernas numa masmorra como se fosse um mochilão nas férias, tá ligado? Mas é aquela coisa, mano. Plano feito é plano cumprido. O Lloyd invoca um clone mágico feito de planta, estilo Lloyd versão natureba, e manda ficar no palácio fingindo ser ele. E como ele sabia que a Sylph é ligada nos 220 sacaria qualquer deslize, ele botou o Green pra pilotar o clone. E é isso mesmo, ele simplesmente deu um corpo pra um demônio. O que poderia dar errado, né? Com a distração armada, o Lloyd caiu no mundo em busca do labirinto. E no meio do caminho, eis que ele cruza com uma garota detonando uns monstros com a própria mão. A mina, braba, forte, mano, rápida e sem tempo pra palhaçada. Mas quando vê o Lloyd se aproximando, ela já vai no modo desconfiança nível hard e ataca sem nem perguntar quem que ele é, velho. O Lloyd se faz de doido, ele diz que o nome dele é Robert e que é só um aventureiro iniciante. Ela então se apresenta, ela chama Tal, uma aventureira rank B especialista em meter a porrada usando só as mãos, uma Chun-Li medieval, tá ligado? Se não fosse o Lloyd mudando de aparência, mano, ela com certeza acharia estranho um moleque de, sei lá, 6 anos ali no meio de uma dungeon. Só que a Tal não é boba também, ela ficou toda mexida com a beleza que ele fez ali com o novo personagem que ele tá. Ela finalmente pensou, mano, tá aí um cara que quem sabe não pode ser meu player 2? O Lloyd ainda na atuação pede ajuda pra achar o tal labirinto. E ela topa na hora, mano, sonhando com os filhos e o casamento num campo de aventura pros dois. Enquanto eles exploram, ela mostra todos os golpes marciais de brinde, enquanto o Lloyd vai enchendo o inventário com tesouro atrás de tesouro. Mais focado em lutear do que realmente prestar atenção nela, mano. É o famoso Zé Lutinho, né? Bobeou ele pra sua mão, filho, esquece. Eles param pra comer e trocar uma ideia sobre o estilo de luta dela. O Lloyd, afiado, percebe que a técnica de respiração da Tal se parece com uma manipulação de energia mágica. E o moleque do nada aprende só de olhar, simples assim. Copiou a técnica na cara dura e ativou no próprio corpo. O famoso roubei porque era bonito, tá ligado? A Tal até tenta alertar, ela fala, isso aqui não é tutorial de YouTube não, você pode se ferrar fazendo isso aí errado. Mas o Lloyd tá como? Ligado no 220, sentindo energia nova correndo no corpo e querendo misturar com o feitiço só pra ver no que vai dar. Enquanto isso, lá no palácio, o Green tá sofrendo mais do que o estagiário em fechamento do mês. Descobre que o Lloyd tá obcecado por magia. Não tem vida social, não toma banho direito, vive no modo isolado no canto escuro da biblioteca. E aí quem aparece? A Sylph, com aquele faro de sensei, sente que tem algo errado no ar. Spoiler, ela vai descobrir alguma coisa em breve, hein, fi? Putz, estou lascado. De volta ao labirinto, Lloyd e a Tal estão sentando o cacete no chefão da masmorra. Eles vencem fácil, sem muito drama. Quando eu vou abrir o baú de tesouro, os dois trocam aquele olhar, tá ligado? Conexão rolando, a Tal até solta um... Será que a gente vai noivar, mano? Mas é claro, não é nada fácil. O baú se abre e surpresa.
Nada de item raro, nenhuma skin lendária, nada. Em vez disso, surge um esqueleto encapuzado, todo trabalhado no visual sombrio, darkzão. Tipo o vilão que vem com trilha sonora de boss fight, tá ligado? O verdadeiro chefão apareceu. E agora, mano, o bagulho vai ficar insano. O rolê tava indo de boa, mano, até o chefão real aparecer. Esse esqueleto simplesmente brotou do baú como quem diz surpresa, mano, otários. Agora o bagulho ficou sério. A tal que então tava sonhando com o noivado e a lua de mel no deserto sentiu um baque. Ao invés de tentar lutar junto, ela simplesmente quis bancar a heroína, mano, e mandou o Lloyd voando com um chutão. Ela sabia que o negócio ali ia ficar sério, e ela simplesmente mandou ele embora. Sozinha ali, cheia de hematoma, ela caiu na porrada com o esqueleto do mal, mano. E logo o cara percebeu, tem alguma coisa errada com ele. O monstro era mais forte do que o próprio nível do labirinto, e tava ali um chefão de raid com um tutorial de iniciante. Enquanto ela segurava a bronca, o Lloyd sentiu que tinha algo estranho no ar. Tipo aquele Fini de quando se esquece o gás ligado. Sem pensar duas vezes, ele voltou correndo pro campo de batalha pra ajudar ela. A tal já tava no modo última barra de HP, mas ainda assim batia de frente. Aí o esqueleto começou a falar. Porque assim, o vilão tem que fazer esse monólogo quando tem a chance, né? Ele disse que já tinha derrotado outra pessoa com técnicas muito parecidas com a dela. E na real, quem ele tava interessado mesmo era o Lloyd, que a menina só tava ali como um tutorial opcional pra ele. Mesmo sem a menor chance, a tal foi pra cima e quebrou a barreira do bicho, mas ela já tava sem energia nenhuma. O esqueleto aparece atrás dela, prontinho pra finalizar, quando do nada o Lloyd chega no último segundo com uma barreira protetora, e o clássico "eu não vou embora sem você", tá ligado? Mas nada de drama exagerado, o moleque era empolgado, os olhos brilhavam tipo criança ganhando console novo. Ele junta a magia com a técnica de respiração da tal e inventa uma barreira nova, e começa a fazer experimentos no meio da pancadaria rolando. O esqueleto achava que o Lloyd tava tentando fugir, mano. Coitado. Na verdade, o moleque só tava calculando um golpe perfeito. Quando ele lançou o contra-ataque foi uma mistura, mano. Vento, magia, rebateu o ataque dele como se fosse nada. Uma sequência absurda de golpes e do nada, bum. O bicho é partido no meio. E não só ele, mano. Junto foi a parede do labirinto, mano. A luz do sol entrou, mano, triunfal. E como se dissesse parabéns, mano. Você derrotou o boss. Caracas. A tal olhava pro Lloyd como quem via o Superman salvando o dia, só que ainda mais bonito e com uma aura mágica. No baú, ao invés de uma relíquia lendária, uma espada flamejante, só tinha uma faquinha simples toda surrada. Fui tapeado! A tal já tava quase xingando o universo, mas o Lloyd deu aquela examinada de mago e sacou que tinha alguma coisa estranha ali. A lâmina não parecia comum, mas escondia alguma coisa especial. Só que ele não teve muito tempo pra pensar e analisar. O chão começou a ruir e o labirinto tava se reconstruindo. Lloyd, sempre ligeiro, pegou o baú e vazaram dali no melhor estilo corre que é cilada, irmão. Corre, negada! Lá fora, a tal meio que tá na esperança de perguntar se ele usou alguma técnica dela, porque ele se importava com ela. E o Lloyd manda na maior das friezas. Não, eu simplesmente achei divertido. Irmão, cruel, mas honesto. A mina ficou ali, mano, de coração partido e um leve brilho de decepção no olhar. De volta ao palácio, o Lloyd encontra um Clone jogado no chão, igual um boneco de poço desativado. O Green conta que a Sylpha destruiu o pobre coitado durante o treino de espada. Lloyd, mano, tranquilo como quem derrubou o próprio café no teclado. Ah, tá de boa. A real é que ele tava mais interessado na faca. Ele meteu água quente e, mano, revelou que tem um encantamento triplo escondido ali. Com 3 elementos mágicos, mano. O cara acertou o jackpot, tá ligado? Animado, decidiu que ia fabricar sua própria essência mágica usando o núcleo do labirinto. Mas para isso precisava de armas. E não qualquer uma, ele precisava de um estoque, mano. Uma arma de verdade. No dia seguinte, ele pediu um punhado de prata pro pai. Liberou sem nem perguntar pra que era. E o moleque foi direto pro laboratório, estilo cientista maluco. Mais tarde, ele teve a sua sessão de duelo com a Sylpha e perdeu como sempre, mas ele tava feliz. Ela, surpresa com a dedicação dele, pediu por ter pego tão pesado antes. Já cogitava que talvez, só talvez, aquele moleque virasse um baita cavaleiro. O Lloyd, ainda num pique de invenção, foi até o Albert e pediu umas armas emprestadas para ele poder experimentar os experimentos mágicos dele. O irmão mais velho, que respeitava o caçula, achou bacana o entusiasmo e mandou os guardas entregarem todo o equipamento. Meio contrariados, claro, porque sabiam que a fusão mágica quase sempre termina em sucata, mano. Sempre dá errado. Mas o Lloyd estava no modo cientista maluco ativado e começou os testes. Primeira espada, quebrou. A segunda, explodiu. Terceira, virou fumaça. Mas na 121ª tentativa deu bom, mano. De 120 armas, ele fundiu com sucesso 50, uma taxa de acerto absurda. Considerando a média de 10%, o próprio Albert ficou de boca aberta, mano. E aí veio o convite que fez o coração do Lloyd acelerar. O Albert chamou o moleque pra uma missão oficial, missão real, juntos. Eles iriam caçar um monstro numa floresta. E era a primeira missão do Lloyd como aventureiro profissa. E ainda por cima, lado a lado com o irmão top 1 do reino, tá ligado? O moleque tava radiante. Tipo quando te convidam pra jogar com os amigos mais velhos e você finalmente tem o seu próprio controle, você não fica com aquele controlezinho desconectado do play, tá ligado? Logo cedo, o Lloyd já tava com o pé na estrada lá do Albert e da Sylpha.
O trio já tava indo caçar um monstro fora do reino, numa missão daquelas que o povo chama de simples patrulha, o que sempre termina em um caos apocalíptico, claramente. O moleque, acostumado a viver trancado numa biblioteca, no quarto real, tava maravilhado com a floresta. Cada árvore era um evento, cada inseto parecia um Pokémon novo. Enquanto isso, o Albert elogiava a Sylvia por ter cuidado tão bem do irmãozinho. Até jogou no ar a ideia de que ela poderia ter um certo sentimento especial pelo Lloyd. E qual que foi a resposta dela? Simplesmente sacou a espada na velocidade da luz, mano. O recado tá dado, tá ligado? E como nada é tranquilo na vida de um protagonista, principalmente de Isekai, quando é OP, o grupo foi cercado por monstros. Só que dessa vez, os guardas estavam armados até os dentes com as espadas encantadas pelo próprio Lloyd, que tava ali de boa, só observando a técnica nova e tal, detecção espectral. Uma versão mágica de um radar Wi-Fi que rastreia bicho por energia, tá ligado? Quando os soldados usaram as armas pra começar a cortar os monstros como se fossem fatia de presunto em uma máquina de padaria, mano. Cara, foi um absurdo. Os soldados estavam em êxtase, mano. Pareciam crianças ganhando brinquedo de Natal. O Albert, orgulhoso, mandou um clássico, mano. Você é um gênio, hein, moleque? É, pior que o moleque é um gênio mesmo. E como toda história precisa de um caos extra, mano, do nada surge a Tal no meio da confusão. Ela já chega finalizando o monstro com um chutaço, mano. Ao ouvir o Lloyd chamado pelo nome dela, ela liga rapidinho os pontos. Pera aí, mano, o Robert? A Sylvia simplesmente com o ciúme ativado no Tal tenta colocar uma distância entre os dois, mas o Albert intervém na diplomacia e convida a Tal pra continuar com o grupo. E aí você fica pensando, será que vai dar treta entre essas duas, mano? E é claro, a resposta é sim. Mais tarde no acampamento, a Tal descobre que o Lloyd é o príncipe, mano, e entra em curto-circuito. Mas por algum motivo ela ainda sente a energia do Robert por ali, sem saber que o crush aventureiro era na real o crush príncipe disfarçado, que era o Lloyd. Enquanto isso, o Lloyd estava arrependido por ter usado a magia de detecção. Ele tava meio sensível, introspecto, meio que drama de novela, e ele resolve simplesmente se esconder na própria tenda. Mas no melhor estilo fanservice, mano, ele tropeça direto nos braços da Sylvia, mano. E a mulher tava simplesmente trocando de roupa. Ah, você esperava o quê, né, mano? Simplesmente bota um fanservicezão aí do nada. E ela, com um olhar de possessividade passiva-agressiva, decide que vai dormir do lado dele pra proteger o moleque, mano, da gata de rua que do nada invadiu o grupo deles. E quem é que invade a tenda logo em seguida? Exatamente, a Tal. Ela sentiu a energia do crush e entrou confiante, deu de cara com a Sylvia e com o Lloyd numa posição, vamos dizer, meio comprometedora. E ali mesmo as duas já começam, mano, uma batalha por território, tá ligado? O Lloyd, vendo o circo pegar fogo, simplesmente aproveita a treta e foge, porque lidar com um demônio é simplesmente muito mais fácil do que lidar com um triângulo amoroso. Ele encontra o Albert e ouve aquele papo do irmão mais velho. É, meu querido, fica ligeiro, quando você se envolve com muita mulher, tu pode acabar arranjando problema pra cabeça, hein? A Tal explica que estava restaurando o santuário antigo, quando sentiu uma concentração de monstros na colina. E adivinha? O gigantesco aparece de cortesia do enredo, né, mano? O Albert, de protagonista secundário parrudo, lança uma magia boladona com uma espada encantada e já transforma o bicho em churrasco, mas aí vem o plot, mano. O monstro simplesmente se levanta do chão rindo e a boca dele sai um demônio chamado Papuzo, o bicho feio da desgraça. E ele já tá pistola, dizendo que machucar os seguidores dele foi uma ofensa imperdoável. Os monstros começam a cercar o grupo de novo, mas agora com a regeneração turbo ativada. O Albert ataca e nada funciona, mano. A situação simplesmente azedou. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Green, do alto da sua função de mascote demoníaco, solta a bomba, mano. O Papuzu simplesmente está transferindo energia mágica por servos dele, o que faz eles virarem versões zumbis com respawn infinito. E o Lloyd, nosso sétimo príncipe psicopata, simplesmente tá lá no meio da confusão, animadão, mano. Como se estivesse vendo uma receita nova no Instagram, tá ligado? E ele pede pro Green ensinar ele isso, mano. O Green entra em pânico, mas ele tenta ensinar o básico. O resultado, o moleque ignora o passo a passo e cria uma flor mágica feita de energia, só no meio do campo de batalha ali, só de brincadeira. Ele tá ali simplesmente aproveitando a magia nova que ele aprendeu, enquanto o pau tá comendo pra tudo quanto é lado, mano. A Sylvia, que já tava de saco cheio dos xingamentos do Papuzu, mano, simplesmente parte pro ataque com uma fúria de quem pegou a fila do banco 2 horas seguidas, tá ligado? Ela usa uma velocidade absurda, mano, e corta 4 membros do demônio. E ainda assim manda uma provocação final, mano. Ela é a rainha e o resto que lute. O Papuzu tenta regenerar os monstros, mas isso consome energia demais dele. O Albert percebe a deixa e manda os soldados detonar o restante dos bichos enquanto ele tá distraído. E aí vem a fase que selou o destino do demônio, mano. O demônio usou a Sylvia simplesmente por ela ser apenas uma criada, mano. E aí, rapaz, essa foi a gota d'água. A Sylvia simplesmente com sangue fervendo e a honra no talo pega uma espada encantada e ativa a técnica de lâmina dupla e corta o demônio ao meio. Uma aula de, mano, não mexe com quem tá quieto. No último suspiro, o Papuzu tenta gritar e ataca de novo, mas a Sylvia simplesmente bloqueia. Quando ele ameaça o Lloyd, aí, meu amigo, ela se transforma. Ninguém toca no príncipe que tá sobre os olhos dela, mano. E ela parte para dar uma lição final no demônio. Ele sequer ousou pensar em machucar o protegido dela, agora ele vai entender do pior jeito possível.
que ela não é simplesmente uma criada qualquer, não. É, irmão, azedou pro lado dele, tá? E eu vou te falar, apesar dela ser absurda, você não faz ideia do que ele vai fazer com ela, tá? Então se tá curioso pra saber o que vai acontecer na sequência, já deixa a sua inscrição aí, mano, pra não perder o próximo vídeo que vai sair disso daqui, beleza? Eu vou indo nessa, mano. Valeu por assistir e falou, até o próximo anime, meu querido.